Olá, querido irmão, graça e paz. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículo de número 19. Hoje nós vamos dar uma parada nos nossos devocionais no livro de Salmos e continuaremos na próxima terça-feira pela manhã. Hoje nós vamos ler esse texto, Atos, capítulo 14, versículo 19 até o versículo de número 20. É preciso apenas a gente contextualizar esse texto que nós vamos ler. Paulo e Barnabé haviam chegado na cidade de Listra e começaram a pregar e a realizar milagres, e logo eles foram chamados pelos moradores locais de Júpiter e Mercúrio, que eram deuses do panteão romano. E Paulo e Barnabé então se colocam na negativa disso, dizendo: nós não somos representantes assim de Júpiter e Mercúrio, pelo contrário, nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus. E eles começam então a pregar e muitas pessoas começam a se converter ao Evangelho. Mas nesse interim chega judeus na cidade e começa a provocar os judeus de Antioquia e Icônio chegam e começa a instigar a multidão contra Paulo e Barnabé. Vamos ver o que acontece. Diz assim: entretanto chegaram os judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Não nos é fornecido grandes detalhes, porque apenas Paulo foi apedrejado, mas aqui é dito que Paulo então foi apedrejado e dado como morto, e o arrastaram para fora da cidade, e deram ele como morto. Mas acontece algo interessante. Os discípulos, aqui diz que os discípulos rodearam Paulo, ele se levantou e entrou na cidade. Uma das coisas interessantes é que um apedrejamento é algo totalmente brutal. Raras pessoas que sobreviveram a apedrejamento, e as pessoas que sobreviveram ao apedrejamento, uma porque o apedrejamento foi interrompido, ou outra porque isso foi um grande milagre. No caso de Paulo foi um grande milagre, porque um apedrejamento é algo severo, é algo terrível. Mas aqui é interessante que é dito que os discípulos foram até onde Paulo estava jogado, o rodearam, e nesse momento Paulo se levanta e entra na cidade. Lucas não nos dá muito detalhe, mas nós podemos inferir aqui que os discípulos se rodearam Paulo e fizeram uma oração naquele estado que ele estava ali, todo ensanguentado, machucado. E Paulo milagrosamente se levanta e entra na cidade junto com eles, e no outro dia ele parte para Derbe. A aplicação que eu tenho disso para nós é que em muitos momentos da caminhada cristã, muitos dos nossos irmãos são feridos, muitos dos nossos irmãos são abatidos no caminho, ficam abatidos pelas preocupações, pelas lutas, pelas dificuldades das mais diversas. Mas é importante que nós entendamos que quando a igreja se reúne em volta de pessoas assim, o milagre acontece. A igreja então precisa entender que somos uma comunidade de discípulos que servem uns aos outros, que ora uns pelos outros, que se preocupa uns com os outros. Assim como os discípulos aqui se preocuparam com a vida de Paulo, que estava completamente destroçado e miraculosamente ele foi salvo, assim também nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos. Talvez você viva uma vida de forma egoísta, pensando apenas em você, pensando apenas nos seus problemas, mas eu te convido neste devocional a olhar para o lado, a olhar para o seu irmão, a olhar para o seu vizinho, a olhar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, olhar para quem está à sua volta e perguntar: o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ser restaurada? O que eu posso fazer para trazer o milagre de Deus para a vida do meu irmão? Aqui é dito que os discípulos fizeram isso e nós devemos fazer também. Não há nenhuma pessoa, por mais que esteja destruída, destroçada, que a igreja se reúna em volta, que essa pessoa não seja restaurada. Porque Deus usa a igreja para isso.
Deus nos usa para isso. Portanto, eu te convido agora a fazer isso. Talvez amanhã você possa pegar o telefone, ligar para alguém, talvez você possa praticar alguma ação, talvez você possa perguntar para uma pessoa que está do seu lado: você está precisando de alguma coisa? Você precisa de oração? Você precisa que eu faça algo por você? O que eu posso fazer para te ajudar? E assim, nós como comunidades do Senhor Jesus, como comunidade de discípulos, vamos cumprir o mandamento que Ele nos deu, que é amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e lembre-se, nós somos família de Deus, portanto, cuidamos uns dos outros. Fique na paz, tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus. Amém.